Bom dia, meus amores. Hoje a gente vai falar sobre visão e esse conteúdo está no capítulo 5, certo? Bom, só por curiosidade, desde a antiguidade, alguns pensadores se interessaram por compreender melhor a nossa capacidade de ver os objetos. Certos filósofos gregos pensavam, por exemplo, que nossos olhos emitiam raios que permitiam enxergar os objetos. A gente sabe que isso não é verdade, certo? Basta a gente estar numa sala completamente escura, que nós não enxergamos nada e percebemos que nossos olhos eles não são capazes de emitir raios de luz, certo? Eu trouxe aqui alguns exemplos de fonte luminosa para vocês, como a luz do sol, uma vela queimando e uma lâmpada acesa. No entanto, a luz ela é estudada pela uma ciência chamada óptica e será estudada melhor no ano, certo? Os físicos eles provaram que os raios de luz provenientes de uma fonte luminosa eles se propagam em todas as direções em linha reta, certo? E é por isso que a gente consegue ver uma lâmpada acesa em uma sala de qualquer ponto da sala que a gente estiver, ok? A gente se faz a pergunta, como podemos ver objetos que não emitem luz? Bom, objetos como um lápis, uma lâmpada apagada e uma folha de papel na escuridão completa, certo? A gente não consegue enxergar esses objetos, certo? A gente só vai poder enxergá-los se eles forem iluminados por uma fonte luminosa, certo? Então aqui eu coloquei essa imagem, uma lâmpada iluminando esse relógio, certo? Os raios de luz que chegam ao relógio, eles são refletidos e chegam até a nossa visão, certo? E isso permite que nós enxerguemos o objeto, certo? Então eu coloquei aqui. Quando os raios de luz de uma fonte luminosa atingem um objeto iluminando-o, alguns desses raios podem ser emitidos ou refletidos. Ou seja, os raios de luz chegam ao objeto, são refletidos, e isso possibilita que nós o enxerguemos, certo? Outra propriedade importante que os físicos eles, descobriram é que os raios de luz de uma fonte luminosa não interferem na propagação dos raios de luz de outra fonte luminosa, ainda que o caminho de ambos se cruze. Esse fenômeno é conhecido como o princípio da independência dos raios de luz. Como a gente pode ver aqui nesse palco, tem várias luzes, certo? Todas se propagando ao mesmo tempo em várias direções, e uma não interfere na propagação da outra, porém os seus caminhos estão sempre se cruzando, certo? Agora vamos conhecer algumas as estruturas do nosso olho, certo? A composição. O nosso olho apresenta a esclerótica, o branco do olho, que é transparente na parte anterior, formando a córnea, certo? Então, nós temos aqui a esclerótica, certo? Formando a córnea aqui. Nós temos a coroide, que é um pouco mais interna do que a esclerótica. Ela é rica em melanina e na parte anterior do olho ela vai formar a nossa íris, certo? Que é o que dá cor ao nosso olho, certo? Essa cor ela é dada justamente por causa da presença dessa melanina, certo? Aí nós vamos ter a pupila, que fica no centro da íris. A pupila ela tem a função de controlar a entrada de luz no nosso olho, ou seja, se a gente estiver em um ambiente muito iluminado, a pupila ela vai se contrair, impedindo que muita luz entre no nosso olho e danifique a nossa retina. Se a gente estiver em um local pouco iluminado, a pupila ela vai se relaxar, se dilatar, permitindo que mais luz entre no nosso olho para que podemos enxergar direito, certo? Outro fenômeno interessante é que quando a gente está num ambiente bastante iluminado e passa para um ambiente pouco iluminado, a gente demora alguns segundos até minutos para enxergar direito. Isso ocorre porque
as células sensíveis do nosso olho, elas demoram alguns segundos ou minutos para produzir certas substâncias necessárias para a visão em baixa luminosidade, certo? Então, nós temos aí a pupila do nosso olho com essa função de controlar a entrada de luz no nosso olho, certo? Nós vamos ter um humor aquoso também, que ficaria aqui assim, certo? Nós vamos ter a lente, o cristalino, que é essa parte aqui. E nós vamos ter um humor vítreo, que é essa parte aqui amarelada. E nós vamos ter a retina, certo? Essa parte aqui marrom, certo? Que é justamente onde estão as células sensíveis à luz, ou seja, as células que nos possibilitam enxergar. Então, na retina vai estar contidos os cones e os bastonetes, que são as células que proporcionam nossa visão. Na retina, nós vamos ter uma região chamada de mácula lútea ou mancha amarela, que é onde tem a maior concentração dessas células, certo? Dos cones e dos bastonetes. No centro da mácula lútea, nós vamos ter a fóvea centralis, certo? Nessa região aqui ficam apenas cones. Então, na fóvea centralis existe apenas cones. E os cones e os bastonetes são as células responsáveis pela nossa visão. Os cones nos proporcionam visões coloridas e funcionam bem em locais bastante iluminados, certo? Com a luz do dia. Os bastonetes, eles não nos permitem distinguir cores, eles permitem que nós enxerguemos apenas formas e movimentos, certo? E eles funcionam em ambientes pouco iluminados, certo, pessoal? Nós vamos ter o nervo óptico, que pega os estímulos recebidos pela retina e levam até o cérebro, para lá eles serem interpretados, certo? Aqui, onde se forma o nervo óptico, não existem essas células sensíveis à luz, os cones e os bastonetes, certo? Então, esse ponto é chamado de ponto cego, justamente porque nele não se formam imagens, ok? E nossos olhos, eles também são muito ricos em vasos sanguíneos, como a gente pode ver aqui. Agora, nós vamos ver como se forma a imagem na retina, certo? Os raios de luz que entram no bulbo de cada olho sofrem desvio ao passar pela córnea e pela lente. Quando esses raios de luz chegam à retina, formam nela uma imagem invertida do objeto. Então, a gente pode ver aqui essa plantinha, certo? Ela é projetada na retina de forma invertida, certo? De cabeça para baixo. O nervo óptico, ele pega essas informações que chegam aqui na retina, levam elas até o cérebro. No cérebro, elas vão ser interpretadas, certo? Esses estímulos eles vão ser interpretados e o cérebro vai formar uma imagem normal como a que nós vemos, certo? Então, eu coloquei aqui. No cérebro, as informações são interpretadas compondo as imagens como a vemos, ou seja, apesar de as imagens elas serem projetadas na retina de forma invertida, quando esses estímulos eles são levados ao cérebro, o cérebro vai interpretar eles da maneira como nós vemos, certo? O cérebro também tem uma propriedade chamada de memória visual, certo? Que é o que nos permite reconhecer formas e pessoas, nos permite reconhecer uma letra quando nós a vemos, nos permite reconhecer uma planta, nos permite reconhecer um amigo, certo? Então, aí essa memória visual, certo? Que nos permite esse reconhecimento das coisas. Outra interessante propriedade dos nossos olhos é poder enxergar objetos a diferentes distâncias, desde alguns centímetros até vários metros. Ou seja, se nós focarmos nossa vista num objeto a 30 centímetros dos nossos olhos, a gente vai enxergar esse objeto nitidamente, certo? No entanto, a paisagem que está ao fundo dele vai ser enxergada de forma embaçada, certo?
No entanto, se nós direcionarmos nossa vista à paisagem que está ao fundo do objeto, nós vamos ver essa paisagem nitidamente. Porém, nesse momento, é o objeto que está a 30 centímetros que nós vamos ver de maneira embaçada, certo? Essa propriedade é conhecida como acomodação visual e essa capacidade de focalizar objetos se deve a pequenos músculos existentes no interior do bulbo do olho que conseguem esticar a lente mudando sua curvatura. Vou pedir para vocês lerem também esse texto, alguns distúrbios visuais, certo? Na página 95, que aí eles vão falar de algumas doenças que acometem a nossa visão, certo? Vai falar do glaucoma, que é o aumento do líquido no interior do olho. Isso vai aumentar a pressão do olho e vai pressionar o nervo óptico e pode provocar cegueira se não for tratado. O deslocamento da retina, que é quando as camadas de célula da nossa retina ela se desloca por salavancos muito forte. Isso pode fazer com que nós enxergue imagens pouco nítidas. A cegueira noturna, certo? Que aí nós temos esse retinal, que é a substância produzida pelos cones e bastonetes, certo? É a substância sensível à luz. Essa substância, para que ela seja produzida, nós temos que ter vitamina A. Então, se nós tivermos uma dieta pobre em vitamina A, nós vamos ter deficiência de retinal, certo? E nós vamos ter dificuldade para enxergar à noite, certo? Em baixa luminosidade. A cegueira para cores, certo? Que é a dificuldade que nós temos de distinguir entre certas tonalidades de cores, como o laranja, o amarelo e o vermelho, certo? E é conhecida como daltonismo, que é quando os nossos cones eles apresentam um gene defeituoso, certo? Que aí ele não produz, os cones eles não produzem certas proteínas necessárias certas proteínas sensíveis à luz, então nós vamos ter dificuldade de distinguir entre essas cores, certo? Então é o daltonismo. E a gente vai ver melhor essa doença no 9º ano, certo? Quando a gente estudar a genética. Bom, como sempre, eu espero contribuir para o aprendizado de vocês. Bons estudos e tchau!